E aí pessoal, tudo bom? Lucas Montana aqui, bem-vindo de volta ao nosso canal. E o vídeo de hoje não era para ser sobre isso, na verdade eu não queria falar sobre economia, sobre política. Vou tentar não entrar muito nesse assunto, mas duas coisas aconteceram. Ontem eu estava jantando, eu e a Sarah, a gente estava jantando com dois casais de amigos. Um abraço aí pro irlandês brasileiro e pro Carlos. E ontem a gente estava jantando então com esses amigos e aí a gente estava conversando sobre quais os motivos que nos fizeram sair do Brasil. Eles recém chegaram aqui também na Holanda, vieram trabalhar aqui e tal. E eles são só dois casais nossos que a gente conhece que chegaram há pouco tempo, mas tem muita gente chegando, muito brasileiro vindo para cá e para outros países também da Europa, para os Estados Unidos. E aí ontem a gente estava jantando com esses amigos e a gente estava conversando sobre motivos que fizeram a gente sair do Brasil e tal, por que eles saíram do Brasil. E eles são quatro dos que a gente conhece que chegaram esse ano e tem muita gente vindo. Mas aí hoje eu acordei e eu vi esse post aqui no Instagram do Ricardo Amorim, onde ele estava falando do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia do Brasil. E o Paulo Guedes estava falando que se a reforma da Previdência virar uma reforminha, ele vai sair do Brasil, digamos, vai pegar o avião dele e vai ir morar fora, né? E aí aqui também tá em pauta esse cenário de reforma de Previdência. Aqui na Holanda, a idade de se aposentar é 66 anos e eles vão aumentar aí nos próximos 5 anos, parece, vai ir para 67. Gradualmente, a cada ano está aumentando de 3 em 3 meses a idade mínima para se aposentar aqui. E até terça-feira agora a gente recebeu um aviso que o GVB, que é a empresa aqui de transporte público, vai fazer uma greve, né? Vai fazer um strike. E então não vai funcionar trem, não vai funcionar tram e tal, vai ser tudo em horário reduzido, porque o pessoal lá tá reivindicando e tal para que esse setor não seja afetado pela reforma deles aqui da Previdência, digamos assim, né? Então esse é um problema no mundo todo, não é só no Brasil. Mas como eu falei, nem é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Na verdade, eu só tô introduzindo esse assunto porque ontem a gente estava conversando com esse casal de amigos sobre os motivos que fez cada um sair do Brasil, né? E, na verdade, o que me preocupa no curto prazo, ok, é a economia lá, é a criminalidade, mas o que está mais me deixando aqui na cabeça, a preocupação que eu tenho no cenário do Brasil é a longo prazo, e tem a ver muito com o setor de tecnologia. É claro que eu vivo numa bolha, a gente de tecnologia, se tu é programador, se tu trabalha com tecnologia, tu sabe que tu vive numa bolha, então mesmo no Brasil, mas também fora do Brasil, mas se tu, como eu, gosta de pensar no futuro e para onde que o mundo vai, para onde que as profissões vão evoluir com o surgimento de inteligência artificial, com a evolução da tecnologia. Tu sabe que uma das coisas mais importantes que um país pode ter, além dos recursos, né, do próprio país, né, da natureza e tal, são as pessoas e também a capacidade das pessoas de produzir produtos e serviços de qualidade. Isso é algo que preocupa ao longo prazo, porque para ti começar a desenvolver isso no teu país, precisa investir na educação. E educação é um tipo de investimento que só a longo prazo tu vê o retorno. Então, na minha opinião, o que vai faltar no Brasil nos próximos anos vai ser programadores, vai ser pessoal da área de tecnologia, vai ser cientistas, vai ser a base desse futuro tecnológico que está se criando. E aí eu estava lendo uma entrevista do Doug Leone, e o Doug Leone é o gestor global da Sequoia Capital, é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, e o Leone estava num evento chamado Brasil Silicon Valley. Na visão do Leone, o Brasil tem tudo para se tornar um polo de tecnologia dominante no mundo, mas para isso a gente precisa de engenheiros de software, porque é um engenheiro de software que vai... Desculpe que a cadeira está se mexendo, o celular está em cima de uma cadeira aqui. Mas então, na visão dele, a gente tem tudo para se tornar um polo dominante aí de tecnologia no mundo. E ele tá certo, eu estava vendo uns dados pelo GitHub. É incrível que o Brasil, nos últimos 5 anos, saiu da 10ª posição em termos de brasileiros contribuindo para projetos no GitHub para a 7ª posição. Então, a comunidade de desenvolvimento de brasileiros tem crescido muito e cada vez mais tem mais brasileiros se formando, né? Ou se formando ou se especializando como engenheiro de software. Então, dos 4 países que mais cresceram no GitHub, né, na comunidade, foram os Estados Unidos em primeiro lugar, com o maior número de sign-up nos últimos anos, maior número de pessoas se cadastrando lá no GitHub como programador. Depois a China, Reino Unido e Brasil em 4º lugar. Então, embora os brasileiros, a gente esteja na 7ª posição em termos de contribuição,
o Brasil está em 4º lugar em termos de novos desenvolvedores criando contas lá no GitHub. Isso é sensacional de ver. Então reforça o ponto que o Doug Leone trouxe, que o Brasil tem esse potencial aí de ser o polo de tecnologia dominante no mundo. E só um dado curioso aqui nas 3 linguagens que mais cresceram no GitHub, já que eu estou com a página aberta aqui eu vou ler. Em primeiro lugar, Kotlin cresceu 2,6 no último ano, 2,6 vezes cresceu o número de projetos escritos em Kotlin. Depois HCL. Em terceiro lugar, TypeScript. Comenta aqui embaixo se tu tem migrado de linguagem, da onde tu estava programando, em qual linguagem e para qual linguagem tu foi. Mas voltando para o assunto de carreira e da falta de programador no Brasil. Então, embora a comunidade de brasileiros tenha crescido e a gente tem cada vez mais desenvolvedores brasileiros, a gente precisa de muito mais, o mercado vai precisar de muito mais. Então, na última live que a gente fez, me perguntaram, na minha visão, né, como eu já empreendi no Brasil e agora estou trabalhando aqui fora, qual que é a diferença de empreender no Brasil e empreender aqui na Europa? E complementando aquela resposta que eu dei na live, se tu não assistiu a live, pode clicar aqui e assistir, mas complementando, uma das coisas que falta é justamente profissional qualificado, profissional na área de tecnologia. E é isso que o Leone ali estava falando, né? Ele fala que é bom ver investimento indo para o Brasil em empreendedorismo e tal, novos investidores investindo em inovação, mas para ele o capital não é o mais importante. Na visão dele, a gente precisa de programadores. Então essa mensagem na verdade é: se tu está em dúvida, se tu começa a trabalhar com tecnologia, se está muito tarde para te começar, se tu tem alguma dúvida, por favor, não fique com dúvida. Vai crescer muito ainda esse mercado, o mercado está demandando muito profissional, então nunca é tarde para fazer esse shift, para aprender uma linguagem, para começar a programar, para começar a entender um pouco mais de tecnologia, porque o mercado vai demandar cada vez mais profissional qualificado. Então é só essa mensagem aí, se tu tem alguma dúvida sobre o mercado, se está aquecido ou não para programador no Brasil ou na Europa, em qualquer lugar do mundo. A minha resposta é que sim, o mercado vai estar aquecido por muito tempo ainda em todos os países do mundo, em qualquer lugar tu vai poder ter a oportunidade de trabalhar nessa área. Então era isso que eu queria falar, pessoal. Na verdade, como eu falei, nem estava planejando fazer esse vídeo, mas esse assunto surgiu para mim ontem e agora hoje de novo eu achei que seria interessante compartilhar com vocês. Então comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, mais um bate-papo compartilhando notícias, compartilhando um pouco de dados e visão de carreira, visão de futuro. E lembrando, se tu quer apoiar o canal, tem um link aqui na descrição do Patreon, tu pode contribuir lá com $1, $2, para que a gente possa comprar equipamentos aqui para o canal. E tu ganha um acesso ao Discord, um grupo privado, onde a gente está conversando lá sobre projetos mais específicos. Então, se tu precisa de ajuda no teu projeto, não esqueça de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.